Quem que tá na linha, GG? Opa, o nosso governador já está na linha, aguardando a sua chamada. Olha que presença bacana para começar um bate-papo no programa que está hoje linkado em várias cidades do interior. O nosso querido governador Reinaldo Azambuja. Alô, Reinaldo, bom dia. Bom dia, B. Bom dia a todos os ouvintes aí da Difusora, toda a equipe aí. Prazer falar com você, B. Prazer é todo meu, Reinaldo. Eu fico imaginando como é ser governador, como é governar um estado como o nosso, num período como esse, conturbado como esse. Eu gostaria de saber de você, tem algum momento que você descansa ou não? Olha, B, todos nós, né, temos uma responsabilidade enorme, e isso tem sido com todos. Acho que essa pandemia aí, ela realmente afetou a todos os setores. Se você olhar a dona de casa, o trabalhador, o pequeno e microempresário, o grande empresário, e os governos em todos os níveis, os municípios, os estados e o próprio governo federal. Então, é um momento da gente ter, principalmente, muita serenidade e equilíbrio, né? Porque você tem tomadas de decisões todos os dias que impactam principalmente naquilo que é a prioridade, preservar a vida das pessoas, né? Então, essa pandemia você está acompanhando o mundo todo. Estados Unidos ontem um caos. A gente voltou para a Espanha, que tinha dado uma arrefecida nos problemas, ontem de novo. E no Brasil não é diferente, né? Então, impõe a nós muita responsabilidade e serenidade. E a gente está focado nisso. Nós temos uma equipe, porque sozinho você não faz nada, você precisa ter uma equipe, e a nossa equipe está sintonizada desde o dia 30 de janeiro, né, B? A gente fez aquele centro de operações especiais, o Corona, e ali tem sido pautado. A gente está ouvindo muito as autoridades de saúde. Então a gente não toma um passo, B, sem ouvir aqueles que realmente podem nos nortear, quais as melhores ações, essas recomendações. Eu vi você brincando com a equipe aí da questão da máscara, né? Mas a recomendação da importância, podendo usar a máscara de pano, a máscara daquelas que a gente compra, ou aquela que é feita e esterilizar, você evita também ser contaminado ou contaminar pessoas. Então, é muita responsabilidade, mas a gente tem uma gratidão enorme pelo Mato Grosso do Sul, pelo voto de confiança da população, e nós vamos com certeza ultrapassar aí os desafios e, se Deus quiser, com o menor número de vidas perdidas, que é o que mais importa nesse momento, porque eu vejo uma discussão, a economia é importante, claro que é importante, os empregos preservados também é importante, mas emprego você consegue recuperar, a economia volta a crescer, você recupera muitas vezes atividades econômicas, agora a vida que se perde você não recupera, né? Então a prioridade é fazer o máximo para a gente poder preservar as vidas das pessoas, do cidadão e da cidadã aqui do Mato Grosso do Sul. Governador, eu presumo que, tendo um ministro da Saúde aqui de Mato Grosso do Sul, claro que ele pode puxar a brasa para nossa sardinha e mandar mais testes do que os que já existem aqui em Mato Grosso do Sul. O senhor tem conversado com o Mandetta, tem falado com ele a respeito disso ou não? Olha, eu falo quase que todos os dias com o Mandetta e com a equipe dele. A gente está conversando muito. Lógico que o ministro é do Brasil, mas ele tem um olhar e um carinho especial por Mato Grosso do Sul. Tem sido um grande parceiro, viu, B? Tem mandado os testes, as pessoas às vezes ficam preocupados, mas além dos testes do Ministério, ontem mesmo chegou 5.000 testes que foram comprados pela Secretaria. Essa semana vai chegar mais 10.000, então não está faltando os testes. O ministro anunciou já ontem, uma parte da equipe, ele vai mandar, chega a semana que vem, novos leitos e respiradores, UTIs, para a gente ir equipando e ampliando leitos em várias regiões do Mato Grosso do Sul, onde nós temos os polos de atendimento. Então o Mandetta, além de ter conhecimento em saúde pública, porque conhece muito, tem experiência, já foi secretário, é ligado a esse setor, tem focado nas ações. Lógico que hoje os problemas maiores você tem acompanhado: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal, ali Brasília, Espírito Santo. Então tem lugares
onde as coisas estão muito problemáticas, porque você tem uma pressão enorme de pessoas contaminadas ao mesmo tempo e o sistema de saúde não aguenta. Mas mesmo assim, além de atender todos esses estados, ele está tendo um olhar muito carinhoso com o Mato Grosso do Sul. A gente fala toda semana, todos os dias praticamente, e agora é dar as mãos, né, B? Não adianta, sozinho a gente não vai resolver esses problemas. Então é se unir, como nós temos unido aqui com o Marquinhos, com o prefeito. A gente está trabalhando conjuntamente várias ações, ampliação de leitos, alugar equipamentos conjuntamente com a Prefeitura de Campo Grande, com outras prefeituras, mas o Mandetta está fazendo um grande trabalho e tem nos dado retorno e principalmente ajudado em algumas demandas da Secretaria Estadual de Saúde. São 7h20, nós estamos conversando com o governador do estado, Reinaldo Azambuja. Reinaldo, em relação... Ontem eu ouvi uma entrevista do secretário de Saúde, o Rezende, e ele estava dizendo o seguinte: tem cidades que o povo está levando a vida como se não estivesse acontecendo nada. E ele, inclusive, falou uma coisa que eu tenho medo quando se fala isso. Olha, se continuarem desse jeito, nós vamos cobrar do prefeito que feche tudo. Não é uma medida drástica, governador? Olha, B, a gente sempre tem implorado as pessoas para consciência, né, B? Porque é muito ruim você tomar uma atitude de força. Certo. Mas se necessário for, você tem que fazer. Então o que a gente tem? A gente pede às pessoas: fique em casa. Se vai abrir o comércio, abra com as precauções necessárias para proteger o trabalhador e a trabalhadora e proteger também o consumidor, que é aquele que busca o comércio, que vai lá para suas compras. O problema é que as pessoas às vezes levam isso um pouco na brincadeira. Ontem mesmo eu vi agências bancárias superlotadas, B. Isso é um risco enorme, porque qual que é o grande problema desse corona aí, do Covid-19? 70% das pessoas que têm o vírus é assintomático, quer dizer, você não tem sintoma nenhum. Você não sabe, nem que você às vezes está contaminado, mas você pode contaminar as pessoas que são aquelas, vamos dizer, do grupo do risco: o hipertenso, o diabético, aquele que tem alguma doença autoimune, aquele que tem problemas cardíacos, o mais idoso principalmente. Então, o que o Geraldo falou, ele tem razão. Tem lugares aí que a vida está normal, a cidade está coisa. Agora, se você viu um exemplo ontem, nós tínhamos 66 casos confirmados, pulou praticamente para 80 casos. Se nós olharmos ali onde foi a grande contaminação, Nova Andradina. O que aconteceu em Nova Andradina? Infelizmente, aquela senhora que foi internada lá contaminou praticamente um grande número de pessoas do próprio hospital. Então você vê como ele é um vírus extremamente agressivo. Então, se as pessoas bem não se protegerem, nós podemos ter aí um grande número, porque o pico disso está chegando agora. Nós sempre falamos, o grande pico do número de contaminados é mês de abril, fim de abril, maio. Então, se nós não mantermos a vigilância e o cuidado, nós teremos uma explosão de número de pessoas contaminadas que necessitam de buscar a rede pública, e a rede pública acaba não suportando para ter todos os respiradores, todos os leitos de UTI. Então, a precaução é o melhor remédio nesse momento. Eu acho que não vai afetar você ter uma precaução nesse mês, principalmente de abril que nós estamos, e você preservar vidas, né? Porque às vezes você não tem nada. Eu converso com muitas pessoas que foram já contaminadas. Se você falar com o Nelsinho Trade, ele falou: Reinaldo, é algo extremamente agressivo esse vírus. Você no começo às vezes não sente nada e depois você tem uma queda brusca e ele ataca seu pulmão, você tem que ser entubado e vai para uma UTI. Então, se nós mantivermos essa vigilância de cuidados e recolhimento na família, nós teremos muito menos pessoas contaminadas no Mato Grosso do Sul e o sistema de saúde suporta para que a gente perca o menor número de vidas possíveis aqui no estado. Governador, a cloroquina uma experiência boa. A gente ouve falar muita coisa. Uns dizem, não, o paciente internado tem que autorizar ao médico para usar a cloroquina.
Mas eu vi também que o estado de Mato Grosso do Sul recebeu uma partida de cloroquina para ser usado. O senhor acredita que isso pode ser uma das soluções para o problema ou não? Eu acredito, B, que talvez não para todos os pacientes, mas a ciência, ela é muito interessante. Você tem exemplos, e você tem acompanhado isso, de alguns tratamentos com a cloroquina que tem diminuído drasticamente os efeitos dos vírus em certos tipos de paciente. Então, é importante, claro que é importante, o Mato Grosso do Sul já está usando e fazendo os testes. Agora a gente tem que acompanhar isso cientificamente. O que não dá, né, B? Quando falou da cloroquina, todo mundo correu às farmácias e comprou. Às vezes a pessoa não tem nem o vírus e está tomando um remédio que tem uma série de efeitos colaterais e que pode. Às vezes você não está com o vírus ou você cura do Covid e você acaba potencializando pela cloroquina uma outra doença, que ele ataca muitas vezes doenças do coração. Então tem que ter prescrição médica. Eu acho que os médicos e os profissionais de saúde estão aí para prescrever coisa. Mas claro que é uma das opções. Você tem acompanhado alguns hospitais que estão fazendo tratamento com cloroquina e estão tendo enormes resultados. Isso é bom, porque pelo menos já tem algum medicamento que ataca diretamente no vírus ali e diminui os efeitos letais que esse vírus tem na vida das pessoas. É uma coisa mais ou menos assim, o camarada que tinha um rato em casa, aí arrumou um gato para espantar o rato, o gato era muito chato, arrumou um cachorro para espantar o gato, arrumou um leão para espantar o cachorro. Mas isso aí, você vê outro exemplo, ontem eu estava olhando nesse ano, nos números de óbitos no Brasil, né? Morreu muito mais pessoas aí, de problemas respiratórios, que é a gripe comum ou da dengue, até do que o próprio problema aí do corona aí, do Covid. Então, são questões, a gente tem que precaver. O problema é que esse vírus tem uma capacidade de transmissão muito rápida, é muito fácil e ataca principalmente as pessoas que têm algum tipo de debilidade de saúde. E esse é o grande problema, os idosos principalmente, porque que na maior não que o jovem muitas vezes não vai a óbito, mas a grande maioria das pessoas hoje que estão morrendo no mundo todo são idosos. Então precaver com os idosos, cuidar das crianças para que não possa ser o transmissor para o vovô e para a vovó, e manter a higiene, lavar as mãos, a máscara, que nós brincamos aí, eu vi você brincando, é importante. Se a gente puder ter uma máscara de pano, bom, e evitar a distância, né? O abraço, o tereré, o chimarrão que você acaba passando de pessoas para pessoas, eu não tenho dúvida, a precaução nesse momento é o melhor remédio que nós podemos ter para enfrentar aí essa pandemia. Governador, a semana passada lá em Aquidauana, senhoras se juntaram, compraram pano, fizeram máscaras e distribuíram na rede de saúde da cidade e de outras cidades também. Essa não é uma iniciativa que também pode ser feita em Campo Grande? Olha, B, pode e deve, né? Aquilo que a gente fala, é o espírito da solidariedade, né? Você ser solidário. Tem muitas pessoas aí atendendo aquele que está muitas vezes sem o alimento. O governo está estendendo a mão em várias, principalmente aos mais vulneráveis, mas tudo que vier, por exemplo, você olha o exemplo, nós recebemos 200 mil litros de álcool 70 das usinas aí, a empresa lá, a cervejaria Bamboa, invasou gratuitamente e nós distribuímos para todos os municípios, para as unidades de saúde, para corpo de bombeiros. É solidariedade. Ontem eu recebi, através do secretário Jaime Verruc, me ligou à tardezinha, falou, governador, diante de tantas notícias aí ruins, a Suzano, sabe a empresa Suzano, sim, de papel e celulose? A empresa Suzano acabou de me confirmar aqui que na semana que vem vai chegar um avião que eles mandaram vir da China, vai descer no aeroporto de Guarulhos e eles vão mandar mais de 60 mil máscaras que são a N95, que são usadas pelos profissionais de saúde, e acho que 15 leitos de respiradores e UTIs
para Mato Grosso do Sul. Falou, ele só quer que a gente mande os nossos aviões para estar lá no aeroporto, porque ele tem medo de chegar o avião da China e muitas vezes alguém confiscar isso. Então você olha a solidariedade, é uma empresa, né, que está aqui dentro do estado, Suzano, e vai fazer doação, já confirmou ontem para o meu secretário. Então essa solidariedade, B, é dos gestos simples, quem puder fazer uma máscara de pano, quem puder fazer a doação de algo para aquele mais necessitado, é uma corrente de solidariedade. Eu acho que se isso permear na sociedade, nós vamos ter efeitos muito menores, porque tem pessoas que têm vulnerabilidade social, tem problemas de saúde que devem ter uma atenção melhor. Então eu acho que é louvável isso que você falou de Aquidauana e deve ser seguido por todos os municípios e todos aqueles que possam tirar um tempinho, né, Bê? Eu acho que esse assunto aí do Covid veio para a gente fazer até uma reflexão na nossa vida, né? A gente tem uma correria tão grande no dia a dia, você não fica com a família, você não fica com os pais, com os avós e com as avós, correndo cada um no seu negócio, e agora tá todo mundo retraído dentro de casa, né? Será que não é pra gente fazer uma reflexão do quão importante é a gente ter essa questão da família, da solidariedade com o nosso próximo? E acho que essas ideias que você falou aí, elas são extremamente bem-vindas para esse momento que nós estamos vivendo aí, essa pandemia aí do Covid. Governador, começou esses dias atrás nas redes sociais, o pessoal, agora vai atrasar pagamento, agora, e eu sempre rebatendo isso, não. Nós temos um governo com um governador responsável, o governo está planilhado, o governo está continua se movimentando, mas eu vou lhe fazer uma pergunta, se o senhor não quiser também não precisa responder, mas é uma pergunta, é uma curiosidade minha particular. Com esse fecha, abre, fecha, esse sistema que está acontecendo, caiu a arrecadação do Estado, governador? Olha, caiu drasticamente, tá? É uma coisa que eu tive uma reunião ontem à tarde na Secretaria de Fazenda. Eu dou um exemplo para você. Combustível, por exemplo, caiu 60% o consumo nos últimos 15 dias no Mato Grosso do Sul. As vendas no varejo, que são as vendas aí no pequeno mercado, no pequeno comércio ou no supermercado, caiu 50% as vendas. A inadimplência no setor de energia elétrica está enorme. Então isso impacta diretamente, lógico, nas receitas. Nós estamos assim, atentos. Eu lembro que quando eu tive aí que nós falamos do governo presente dos investimentos, eu falei da importância de nós termos tomado remédio amargo para poder fazer os investimentos. Agora a gente não está nem falando em investimento, nós estamos falando em preservar os serviços essenciais e pagamento de servidores. Nós temos sido demandados, por N setores aí que estão em dificuldade. E o governo também tem as suas dificuldades. Nós somos uma empresa, e o governo é uma empresa do povo sul-mato-grossense, porque nós devemos a todos vocês, a todo o povo sul-mato-grossense. Hoje eu sou o gestor, me delegaram isso pelo voto nas últimas eleições, agora eu tenho uma enorme responsabilidade, porque, são 81 mil servidores, ativos e inativos. Eu pergunto, qual empresa no Mato Grosso do Sul tem 81 mil servidores? A maior empresa, né? Não, é uma empresa do povo sul-mato-grossense. O governo pertence ao povo. E nós precisamos garantir o pagamento dos servidores, pagar os fornecedores. Você imagina quanto tem custado para o governo do estado ampliar aí mais de 150 novos leitos de UTI. Isso até parece que é pouco, mas o estado tinha 500 leitos, nós estamos ampliando mais de 35% em praticamente um mês. Isso tem um custo. Essas compras emergenciais, essas ações que nós fizemos para as famílias mais vulneráveis. Então, o que impõe a nós? Muita responsabilidade, porque nós temos 81 mil trabalhadores e trabalhadoras ativos e inativos que dependem do governo. E esse servidor, ele é comprador no comércio local, no pequeno município, na capital do estado. Então, a gente é muito assim, tranquilo em saber do nosso nível de responsabilidade. Por isso que às vezes a gente é cobrado, por que o governo ainda não tomou medida? Agora de manhã, eu estava ligando para o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que você tem acompanhado ali. O que eu tenho dito para ele, Rodrigo?
Se não vai votar o plano Mansueto, o que é o plano Mansueto? Ele permite aos estados, B, fazer um empréstimo emergencial para a gente cobrir despesas. O que são as despesas emergenciais? O custeio da máquina, o pagamento de pessoal. E eu falei, Rodrigo, se a gente não votar isso logo, eu não estou nem falando por Mato Grosso do Sul, porque a gente ainda conseguiu construir uma reserva e os estados que já estavam com o problema de que não pagava a folha, que a maioria dos estados, 17, não estava conseguindo nem pagar a folha. Vai ser um caos total. Então, momento, responsabilidade. Aí o Rodrigo falou que está encaminhando com o governo federal ações emergenciais. E precisa, porque se não socorrer o município e não socorrer os estados, nós podemos ter problemas aí, porque a queda de receita é brutal por conta, daquilo que você está vendo. Paralisou atividades econômicas. Ele paralisou a atividade econômica, paralisa a circulação de mercadorias, de impostos e de recebimento de salários aí por parte de alguns setores que estão, infelizmente, tem alguns setores que estão muito impactados. E esses setores estão tendo um olhar por parte do governo do estado. Governador, pode atrasar salários? Eu acho difícil, vou falar, é algo que a gente fala assim, se você é gestor de uma empresa, B, igual você é aí da difusora, do Boca do Povo, você tem uma responsabilidade com seus colaboradores, não é isso? Eles são a prioridade número 1, tenho certeza, da sua empresa e do governo. Então, nós vamos fazer de tudo para que não tenha atraso. Por isso que às vezes o governo não fez concessão, eu vi algumas pessoas aí, ainda não prorrogou data de alguns vencimentos. Claro, nós só vamos prorrogar se nós tivermos capacidade de aprovar agora a Câmara Federal. O Rodrigo me disse que deve votar ainda essa semana, a gente podemos. Se eu puder fazer um empréstimo, B, muitas vezes eu posso socorrer algum setor que está mais impactado. Agora, se eu for socorrer o setor mais impactado hoje e faltar o dinheiro para pagar os 81 mil servidores públicos, como que a gente faz? Então, nós temos que ter um pouco de responsabilidade nesse momento, analisar o que está acontecendo, mas nós vamos fazer de tudo para que no Mato Grosso do Sul, como nós já fizemos nesses 5 anos aí e 4 meses que nós estamos governando, nunca teve atraso de vencimento dos servidores, diferente, né, da maioria dos estados brasileiros, que já vinham com as finanças combalidas. Você imagina agora com essa queda aí, o que não vai acontecer em alguns estados. Governador, vamos falar um pouco do Alexandre Magno, que é o novo Procurador-Geral de Justiça. Foi uma escolha aplaudida, hein? Tenho visto elogios a essa escolha feita pelo senhor. Parabéns. Olha, primeiro, né, Bê, a primeira vez aí que um promotor, né, um jovem promotor, assume aí a instância máxima de um poder que é o equilíbrio na federação, né? O Ministério Público, que atende aí a Constituição de 88, delegou os poderes aí de olhar principalmente os mais vulneráveis, de ser o órgão fiscalizador. E o que tem? Que ter autonomia, né? Tem autonomia com responsabilidade. Eu tive um ótimo convívio com o Humberto, que foi procurador, com o Dr. Paulo Passos, a gente dialogou, a gente sentou na mesa, a gente busca conciliação, sabe, é importante, tem algumas demandas, tem que conciliar algumas questões que são vitais para o desenvolvimento do Estado. Então, eu acho que a nomeação do Alexandre mereceu todo o respaldo, a questão da lista tríplice, né, as pessoas, tem uma lista de 3 nomes. A escolha, Bela, é uma escolha do governo, do governador. Você viu que o próprio presidente Bolsonaro, ele não respeitou, né, a lista lá do Ministério Público Federal. Sim. Ele escolheu uma pessoa que ele entendia que estava à altura de fazer os trabalhos na Procuradoria-Geral. Nós aqui escolhemos o mais votado, que foi, vamos dizer, o que teve o maior número de votos. Mas poderia não ser o mais votado também. Essa prerrogativa, ela é do governador. Mas eu entendo e acredito muito que o Paulo teve um bom trabalho, o Humberto, e o Alexandre terá continuidade de um bom trabalho. Cada um no seu estilo, né, B? Ninguém é igual. Cada um governa e administra de um jeito. Eu tenho certeza que o Alexandre vai administrar com o estilo próprio dele, conversando com a categoria, mostrando aí os problemas. Ontem mesmo eu tive uma reunião de manhã com ele
e com parte da minha equipe, e ele é ciente Aham. da responsabilidade de todos nós agora, chefe de poder, com esse problema do corona e do Covid. Ele Aham. sabe a responsabilidade que tem nos ombros dele, porque nós vamos ter que fazer cortes, nós vamos ter que diminuir despesas para poder manter os serviços essenciais e manter principalmente o governo, as instituições funcionando adequadamente. Mas eu tenho certeza que ele terá um ótimo trabalho aí à frente da Procuradoria, como teve o doutor Humberto, como teve o doutor Paulo e todos aqueles que passaram aí com essa responsabilidade que recai sobre os ombros agora, a partir de maio, que ele vai tomar posse, do doutor Alexandre Magno. Governador, eu fiquei sabendo que os chineses compraram, próximo a Marília tem uma grande usina chamada Usina Paredão, em Oriente. Oriente é entre Padre Nóbrega e Pompeia. E eles compraram por 130 milhões de reais à vista. Compraram mais uma fazenda lá, mais 50 milhões à vista. Será que a MS Gás não cabe nesses pacotes aí, nesse momento em que os governos estão se desfazendo de empresas? Olha bem, nós viemos fazendo um estudo de todas as empresas públicas, porque a MS Gás é uma empresa pública que tem 51% nosso, do povo sul-mato-grossense, e 49% dela pertence à Petrobras e à Mitsui. Então nós somos sócios da Mitsui e da Petrobras. E isso a gente está olhando, o BNDES está fazendo um estudo para isso, existem interessados, nós acabamos de fazer a venda da primeira rodovia, e foi uma concessão rodoviária por 30 anos, que foi um sucesso. Eu posso dizer para você que foi a melhor concessão rodoviária feita no Brasil, foi a nossa do Mato Grosso do Sul, pelos resultados que nós tivemos. E nós temos agora uma PPP de saneamento que está em andamento, que vai fazer do Mato Grosso do Sul, vamos dizer assim, o estado primeiro do país a ter 100% de coleta e esgotamento sanitário. Isso é um ganho extraordinário da população. E a MS Gás, o BNDES está fazendo um estudo. Nós contratamos o BNDES para fazer um estudo da MS Gás. A MS Gás, qual que é o destino da parte do governo? É vender os 51% e deixar com que a iniciativa privada toque? Ou é fazer uma sociedade com empresas e aportar mais recursos para ela ser mais forte, mais distribuidora de gás? Porque você imagina, a MS Gás é vendedora de gás. Nós saímos de 1.700 consumidores que a gente tinha no início de 2015 para mais de 10 mil consumidores hoje. Então olha o tamanho da expansão das vendas que ali o Rodé, o Rui, a equipe toda que administrou ali, com os nossos sócios, porque ali a gente não é dono, a gente tem os sócios. Então eu não tenho dúvida, é um olhar que nós estamos tendo, mas nós vamos receber o estudo do BNDES, e com o estudo do BNDES em mãos, nós vamos tomar a decisão de qual o melhor destino para a MS Gás. Governador, eu quero agradecer a sua atenção para com o nosso programa, para com a 101.9. Eu fiquei feliz de ver a capa da Boca do Povo de domingo passado, contando da sua luta para dirigir o Estado num momento tão difícil quanto esse em todo o país. E eu quero deixá-lo à vontade para mais alguma coisa. Aliás, estão me pedindo aqui, pelo interno, para falar para o senhor que é um homem que gosta de estar na vanguarda dos grandes acontecimentos, para o senhor não esquecer o Aeroporto Internacional de Porto Murtinho, que está parado, interditado, faltando apenas colocar luzes de iluminação, e a cidade hoje começa a ser a saída, a grande saída para os países do Oriente, né? E nós estamos aqui pedindo para o senhor, em nome do pessoal de Porto Murtinho, para que o senhor olhe para aquele aeroporto. Está faltando tão pouca coisa para homologar de vez e dar à cidade um aeroporto internacional. É possível? É possível, Benan. Só para você ter uma ideia, esses dias veio um pessoal da Infraero,
que é a empresa aeroportuária aí do governo federal, estiveram olhando Bonito, Dourados, Porto Murtinho, Chapadão, Naviraí. Então Murtinho está no radar. Hoje, pra você ter uma ideia, a administração do aeroporto de Murtinho ela é municipal. Aquele aeroporto pertence ao município. Mas eu tenho certeza que nós vamos ter que tomar essa atitude ali em parceria com a prefeitura para poder habilitar de novo o aeroporto. Nós conseguimos habilitar recentemente, aí ocorreu um problema do alambrado lá de estar aberto e sobre essa responsabilidade, mas a gente vai fazer uma parceria. O Infraero está muito interessado. Você viu ali os novos terminais portuários escoando as riquezas do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Daqui um dia vai trazer riquezas que nós importamos, que o Estado ele é exportador e importador também, e nós vamos ter um olhar carinhoso, viu, B? Pode ter certeza, está no radar da nossa planejamento o aeroporto de Porto Murtinho, que é aquela pessoa que fez essa pergunta, pode ter certeza que nós vamos ter um olhar. E como você deixou essa oportunidade, B, e que leve através dos microfones aí da difusora, o que a gente pede? O máximo possível dentro de casa. Se for o comerciante, tiver que abrir o seu negócio e não pode paralisar, que abra com o cuidado necessário para o seu colaborador, o trabalhador e a trabalhadora, e para aquele cliente que busca no seu negócio. Dá para a gente ser cuidadoso nesse momento, sabe, B? Para a gente diminuir o maior número possível de pessoas impactadas. E fé em Deus, eu tenho certeza, Deus vai fazer com que o Brasil e o Mato Grosso do Sul passe aí por esse problema e que a gente saia mais forte, mais unido e com mais solidariedade entre nós lá na frente, que eu não tenho dúvida, nós vamos passar por isso aí, viu, B? Então a gente é muito grato a você, a equipe aí da difusora, todas vocês aí. Se cuida também aí, coloque as máscaras, cuidado. Não essa máscara, né, governador? O álcool gel, o sabão, né, lavar as mãos. E pedir aí, você fala muito, você comunica muito com a população e é ouvido, ficar em casa o maior tempo possível, principalmente agora nesse mês de abril, proteger os nossos vozinhos e vozinhas, nossos avós, as mais idosas e principalmente aquelas pessoas, B, que tem problemas aí de saúde, hipertensão, diabetes, alguma doença aí autoimune, o cardíaco, essas pessoas são as mais vulneráveis, por isso a importância. E dizer que o governo está todos os dias tomando, ontem mesmo eu anunciei, né, B? Eu quero agradecer aos 24 deputados da Assembleia Legislativa. Eu pedi a eles que eles têm as emendas parlamentares, B. E as emendas o deputado manda para onde quiser. Ele é que escolhe qual entidade, qual... E eu pedi para eles, gente, nesse momento os municípios estão precisando de dinheiro para custeio. Aquele dinheiro pro dia a dia ali. E eles destinaram 20 milhões dos 36 milhões para os 79 municípios a custeio na área de saúde. No início da semana nós vamos estar liberando os 20 milhões das emendas parlamentares para os 79 municípios, que isso ajuda. E é dinheiro, B, como eu falo, é dinheiro na veia. Você não precisa fazer convênio, não precisa assinar papel. É do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Então todos os 79 municípios vão receber, e eu sou grato à Assembleia por ter atendido esse pedido aí, direcionando esses recursos. Então são essas ações. Na semana que vem nós teremos aí, essa semana ainda, várias medidas sendo tomadas todos os dias. Estou cobrando lá do governo federal uma ação de apoio aos estados para que a gente possa ter o empréstimo aí para evitar problema com fornecedores, problema com pagamento de pessoal, e tenho muita fé que isso vai acontecer, viu, bem? Então sou muito grato a você aí. Quero agradecer pelo apoio e quero agradecer aí a todos vocês da equipe da Difusora. Governador, eu quero pedir a Nossa Senhora de Fátima, que é a sua santa de devoção, para que o proteja no comando desse Estado. Para que o senhor tenha saúde, alegria, felicidade, né? O prazer de comandar um Estado tão bem quanto está sendo comandado o Mato Grosso do Sul. Deixar um abraço pro Ridel, pro Sérgio Gonçalves, pro Ico, toda essa turma aí. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho, e desejar ao senhor um bom dia de trabalho, governador.
Olha, B, muito obrigado a você, que realmente Nossa Senhora nos abençoe, que Deus abençoe Mato Grosso do Sul. Todos nós vamos ter fé aí e serenidade que nós vamos passar por esses momentos difíceis. Eu sei que isso afetou a todos, sou muito grato, já que você citou aí o Ridel, o Eduardo, que é o gestor ali, que me ajuda muito, o Ico, Serginho, toda a equipe, né, B? Nós temos uma equipe aí maravilhosa, eu sou muito grato a todos os servidores que têm sido desdobrados, muito grato aos servidores da saúde, que têm se desdobrado enormemente nesse momento difícil, ao Geraldo, da equipe ali da secretaria. Então, nós vamos vencer os desafios, e principalmente com a proteção de Deus aí, de Nossa Senhora. Um abraço a toda a população de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, e um especial abraço a todos vocês aí. Muito obrigado. Tá bom. Muito bom. Tivemos aí o governador, né? Governador Reinaldo Azambuja. Parabéns